ADEC TV, conectado com você. A Bíblia nos traz lições infinitas e para compreendê-las melhor, contamos com o nosso super time de teólogos e professores. Fique agora com lições bíblicas. Olá, queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Hoje nós vamos estudar a lição de número 2, que será estudada no próximo domingo. A nossa lição de hoje tem o seguinte tema: a fé de Abrão nas promessas de Deus. O textual está em Gênesis capítulo 12, o versículo 7, está escrito assim: E apareceu o Senhor a Abrão e disse: A tua semente darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Verdade prática: quando Deus faz uma promessa incondicional, Ele a cumpre plenamente. A leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 12, versículos 7 a 18. A nossa lição tem alguns objetivos e a gente sempre cita. O primeiro dela é apresentar o retorno de Abrão do Egito para Canaã. Segundo, enfatizar as consequências das nossas escolhas. E, por fim, mostrar os altares erguidos por Abraão ou Abrão a Deus. Está comigo aqui hoje Lucas, que é superintendente da nossa EBD na ADEC Limoeiro, também presbítero Edivaldo, superintendente da nossa ADEC Santa Cruz. Presbítero Edivaldo, Lucas, muito bem-vindos. Nós estamos começando aí o segundo trimestre, já é a segunda lição, e nós estamos estudando aí sobre os patriarcas, a fé desses homens que eles depositaram em Deus. Hoje nós vamos falar de um tema muito bom, estamos falando aí ainda da fé de Abrão nas promessas de Deus. Na lição passada nós demos uma visão panorâmica do que seria todo o nosso trimestre. Hoje nós já vamos começando definindo aí lição por lição, e hoje nós começaremos aí falando de a fé de Abraão nas promessas de Deus. Quando vem esse assunto aqui, a gente lembra logo de Hebreus 11, né? É impossível não lembrar, né, presbítero Edivaldo? Mas vamos à fonte. É difícil não associar Hebreus 11 com a questão dos heróis da fé, né? Terça-feira passada a gente estava um estudo, né, no culto da palavra sobre a questão dos heróis da fé. E a gente sempre pensa Hebreus 11. E grande parte de Hebreus 11 é dedicado ao pai da fé, que é Abraão. A maioria dos versículos, né, você vai observar que vai falar do pai da fé, que é Abraão. Quando eu penso em patriarcas, eu penso na questão dos 4P. A questão dos 4P é o seguinte: você vai pensar, todos os patriarcas receberam uma promessa, eles passaram por um processo, eles tiveram que também ser provados e eles tiveram também que vencer as propostas. Então, quando você pensa nesses homens de Deus, eles foram homens que precisaram crer nas promessas, precisavam ter fé no processo, e eles precisavam também acreditar nesse Deus que fez a promessa. Eles tiveram que ativar a sua fé, e eles tiveram também que vencer as propostas. E quando a gente pensa na lição de hoje, a gente pensa em situações que retardam a bênção. Hoje nós vamos ver que existem situações, escolhas ou atitudes que nós tomamos que retardam a bênção de Deus na nossa vida. Lucas, o presidente Edivaldo falou aí sobre Hebreus 11, 38 versículos, 11 versículos, cerca de 28,2%, falando de Abraão em um só capítulo, os patriarcas. E o presbítero Edivaldo falou sobre os 4Ps, você me lembrou dos 4Ps do marketing também, que tem uma conexão muito forte aqui. Isso exatamente é um processo ali que a gente vê embutido na palavra e que é muito legal a gente trabalhar isso aí. Bom, falando das promessas, toda promessa tem também uma proposta, tem um processo, tem as dificuldades do dia a dia, mas o final disso aí, para quem crê em Deus, é maravilhoso, né? Pastor, no início, né, nesse início de trimestre, de revista, que bom que a gente está observando muito esse aspecto do processo na vida de Abraão. Porque sempre que a gente vai falar desse patriarca, né, a gente enaltece a fé dele, as coisas que ele fez, e não por menos, né? É algo sim que deve ser enaltecido.
Só que antes disso tudo, ele teve que passar por um processo e todos os homens de Deus na Bíblia, que operaram grandes coisas, também tiveram que passar por um processo. Foi assim com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Elias no Querite, com Davi, né? E todos os outros passaram também por um processo. Então, durante toda essa revista, a gente vai enaltecer a fé desses homens, né? O próprio título da revista diz: Homens do quais o mundo não era digno. Né? A gente vai enaltecer os feitos desses homens, porém, a gente não pode se esquecer que eles erraram, que eles vacilaram em alguns momentos, mas que eles não abandonaram o chamado por causa disso. Né? A grande diferença está aí, né? Errar não é o problema, permanecer no erro que é. Então, errar, qualquer um de nós vai errar, o erro faz parte da caminhada humana, só não pode permanecer no erro. Vamos lá na nossa introdução, no comentário, a gente vai trabalhar hoje, a palavra-chave da nossa lição hoje é promessas, e a gente vai trabalhar durante todo esse tempo que nós estivermos aqui com vocês, sobre essas promessas de Deus na vida de um homem chamado Abrão. Introdução: Abrão e seu sobrinho Ló saíram juntos de Ur dos Caldeus. O Senhor era com Abrão e sua casa, e seu sobrinho também desfrutou de uma grande prosperidade. Depois de retornar do Egito, Abrão e Ló precisaram se separar, pois não havia mais espaço para os seus animais pastarem juntos, o que gerou contenda entre os seus pastores. Depois de se separarem, Deus prometeu a Abrão que sua semente seria como o pó da terra e que lhe daria todo aquele lugar por herança. É aquilo que eu falei com o senhor, situações que retardam a bênção. Por que a bênção veio depois de Abrão separar de Ló? É coisa para a gente pensar, porque a ordem de Deus, a ordem primária de Deus, era ele se afastar da sua parentela, da sua família. E ele trouxe a tiracolo seu sobrinho. Por razões que a gente pode imaginar, por exemplo, ele não tinha filhos, talvez ele tinha uma ligação de pai para com filho, com seu sobrinho, mas certo é que ele trouxe, e essa não era a proposta inicial de Deus, né? E nem por isso Deus deixou também de abençoar Ló. É muito interessante. É claro que isso, eu não vou falar que atrapalha, mas isso prejudica em certo ponto, não confiar totalmente na promessa de Deus e até mesmo não entender. Agora, presbítero Edivaldo, você levantou um ponto muito legal e eu venho falando isso com o Lucas há alguns tempos, não é de agora, que a revelação de Deus na vida de qualquer homem, todos os homens da Bíblia, todos os personagens, a revelação de Deus é de forma progressiva. Então Deus nunca vai chegar e te mostrar um mapa tudo por completo, falar assim, ó, é assim, 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 dessa forma você vai sair daqui e chegar aqui. Isso não vai acontecer. Mas Deus vai te chamar, vem que eu vou te levar para um lugar. É tão interessante o senhor falar, porque eu estava estudando sobre a questão dessa trajetória, essa peregrinação de Abraão. Ele andou 2.400 quilômetros. Esses 2.400 quilômetros é aquilo que o senhor está falando. É a revelação plena na vida dele. Então Deus ele se revela na maneira em que nós caminhamos com ele. Muito bom. E para Enoque ele se revelou assim, olha, você é tão bacana, camarada, que eu não vou deixar você ir, não, vou tomar você para mim. Vem para cá. Vem para cá. Então assim, é interessante, né? Então quanto mais nós caminhamos com Deus, quanto mais nós temos intimidade com Deus, talvez nós não vamos receber esse título, né? De pai da fé ou de amigo de Deus, mas pelo menos de alguém que anda com Deus, isso é muito importante, né? Isso é interessante demais. Rapaz, você trouxe um personagem muito bom. Fala em personagem, a Bíblia cita 3.930 personagens, e nós estamos citando aqui alguns, já citamos alguns. O presbítero Edivaldo trouxe à tona aqui Enoque. A Bíblia diz que Enoque, com 65 anos, gerou filhos e filhas, depois ele andou 300 anos com Deus. Olha bem, 300 anos ele andou com Deus, e Deus o tomou para si. Rapaz, até chegar em Abraão, que história maravilhosa desses homens que confiaram no Senhor. Não foram todos, tá? Não foram todos, mas aqueles que confiaram em Deus, a gente vê as promessas de Deus cumprindo assim, cabalmente, fielmente na vida deles. Vamos lá, capítulo 1, Abrão volta do Egito. É muito comum a gente falar Abrão. Nós estamos falando aí o capítulo 12, 13 até o capítulo 15 aí, né? A gente vai ver o nome Abrão, isso tem um significado, e depois a gente vai ver Abraão, quando Deus muda o nome. Mas Abrão volta do Egito para Canaã. Ponto 1, contenda dos pastores. Ponto 2, Abraão e Ló se separam. E ponto 3, as escolhas de cada um. Devido à riqueza de Abrão e de Ló, no retorno para Canaã, a terra onde estavam acampados não comportava as famílias do tio e do sobrinho, porque sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos.
É importante ressaltar que Deus já havia alertado a Abrão que ele deveria sair de sua terra e de sua parentela, longe da família e dos seus conhecidos. Abrão teria a sua fé lapidada por Deus. Interessante que Deus falou com Abrão para sair do meio da família e não sair da família, né? Não, ele tinha que viver a vida longe da família, longe ali dos seus entes queridos, mas a gente vai ver mais tarde Abrão mandando o seu servo, o Eliezer, o Damasceno, voltar lá na sua parentela para buscar a esposa para o seu filho. Então observe que o propósito de Deus era ele sair do meio da parentela, mas não abandonar a família. Abandonar, sim, o respeito, o carinho, né, a convivência. Convivência que eu digo assim, de honra mesmo. O Abrão, ele, de certa maneira, né, pastor, ele não deveria ter levado Ló consigo, né? E aí, como o presbítero Edivaldo bem disse, né, são situações que às vezes retardam, né, a bênção de Deus. E Abraão, com toda certeza, ele teve suas dúvidas, assim como nós temos, é normal ter também. A gente ter as dúvidas, só que sempre que nós não cumprirmos o plano de Deus de maneira integral, nós teremos problemas, né? E aí foi o que Abraão teve. Só que aí a gente precisa se lembrar também que o plano mais obscuro de Deus é infinitamente melhor que o plano mais claro do nosso coração. Então tem coisas que Deus fala pra gente que a gente olha e fala assim, nossa, mas será que isso dá certo? E aí, enquanto partir do nosso coração, está falando, não, vai por esse caminho que eu tenho certeza que vai dar certo. Porém, o plano de Deus ele é sempre mais sublime, né? E aí Deus cuidou de Abraão em todos esses aspectos, mesmo, né, ele cometendo esse aparente descuido aí de ter levado Ló consigo. Presbítero Edivaldo, existem o que nós chamamos na teologia, né, de algo muito específico da parte de Deus, chamado específico. Esse chamado de Abraão foi específico. Deus falou com ele o que fazer, quando fazer e o porquê que ele estava fazendo. Então, assim, é um chamado muito específico na vida de Abraão. Então, essa questão de ter separado de Ló era uma coisa que ele não deveria nem ter saído com Ló lá de Ur dos Caldeus. Ele era para ter ficado lá. Ele era para ter saído sozinho. Ele, Sarai e a sua família ali. Mas aconteceu, né? E Deus tem um propósito nisso também, né? Interessante que é a primeira vez que eu vejo prosperidade trazer problemas. Gênesis 13:6, né? Diz assim, e a terra não podia sustentá-los, habitando juntos. Como os seus bens eram muitos, não podiam habitar juntos. Olha que situação. A prosperidade de Ló e a prosperidade de Abraão fez com que eles se separassem, né? É interessante a gente pensar que a Bíblia ela não tem nada contra a prosperidade e ela tem muitas promessas de prosperidade para todos nós. Não tem nada contra o dinheiro. A Bíblia fala que o pecado é o amor ao dinheiro, o amor aos bens, o apego às coisas, né? Mas assim a gente entende assim, olha que situação em que eles estavam prósperos e os problemas surgiram por causa da prosperidade de ambos. Então eu penso que Deus ele tinha um plano, esse plano específico na vida de Abraão, e ele promove essa situação para continuar o plano, porque logo após da separação vem a bênção sobre a vida de Abraão. Já no versículo 14 do capítulo 3, o Senhor promete a Abraão a terra de Canaã. Então no versículo 6 tem esse problema, no versículo 14 já vem a resposta de Deus a Abraão prometendo a terra de Canaã. Muito bom. Então vamos lá, nós já começamos a entrar no ponto 2 e 3 aqui, deixa eu só ler 2 parágrafos que a gente fecha aqui o nosso comentário. Abraão e Ló se separam. Abraão deve ter se entristecido ao constatar que seus pastores e os de Ló estavam brigando por pastagens. Percebendo o problema, o patriarca chamou o seu sobrinho e propôs uma solução generosa, que Ló escolhesse primeiro a direção para onde queria ir. Se ele optasse pela esquerda, Abraão seguiria para a direita. Se ele escolhesse a direita, ele tomaria o caminho oposto. Dessa forma, o patriarca demonstrou que preferia manter a comunhão do que insistir em seus próprios direitos, confiando que Deus cuidaria de sua porção na terra. As escolhas de cada um. Ló não buscou a direção de Deus em sua escolha e nem respeitou seu tio. Escolheu somente pela aparência, vendo a beleza da fertilidade da campina do Jordão. Abraão, homem de fé, temente a Deus, preferiu escolher a terra prometida por Deus, a terra de Canaã.
habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da Campina e armou as suas tendas até Sodoma. O resultado disso aí a gente já sabe o que já deu, né? Quando você fala de Sodoma e de Gomorra, até quem não tem uma vivência com a leitura da Bíblia já entende, né? Porque virou sinônimo de coisa ruim, sodomismo, né? Sodomasoquismo. Então, assim, aí hoje a pessoa já percebe isso porque o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Mas a Bíblia, ela sempre é clara em dizer que nós não devemos andar por vista, mas por fé. A Bíblia diz que há caminhos aos olhos dos homens, parecem ser caminhos bons, mas são caminhos de morte. O seu fim é morte, é destruição. 14, 12. Não é isso? Então, assim, a gente às vezes não entende o agir de Deus em nossa vida, mas é aquilo que a gente fala, mas se Deus fez a promessa, né, eu preciso acreditar no processo, como diz o professor Lucas. Eu preciso ter garra, como diz a lição de número 1, né, para encarar o propósito, né? E eu preciso também dizer não às propostas que serão levantadas, e foi levantada na vida de Abraão, né? Isso é muito interessante quando a gente pensa nesse sentido. Muito bom. E por falar nisso aí, quando eles se separaram, você já destacou um negócio muito interessante, que é a primeira vez que a gente vê, assim, na Bíblia, né, que a prosperidade ia dar problema para dois homens. E um fato muito interessante também é como isso chegou, né, que Abraão descobriu, Abraão detectou esse problema aí, viu, e ele fez uma proposta para o sobrinho. Se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Pode escolher primeiro. E o Ló não pensou duas vezes, né? Mas a preferência de escolha era do tio, que era um ancião. Ele estava sob a tutela de Abraão. Então, enfim, ele foi precipitado e ficou com medo do tio escolher as Campinas, né? A planície muito boa, até divisão ali com Sodoma e Gomorra. E ele logo escolheu e deu muito ruim. Pastor, tem uma verdade, é melhor ter paz do que ter razão, né? E todo aquele que anda com Deus, que é fiel a Deus, ele precisa ser pacificador. E a gente aprende isso aqui com Abraão. Como o senhor bem lembrou, o direito aí era todo dele. E com certeza ele, como ser humano, talvez não foi fácil para ele deixar Ló, né, escolher, abrir mão do direito dele, mas o Provérbios 14, 12, que o presbítero Edivaldo bem lembrou. Há caminhos que para o homem parece bom. Aquele caminho, né, de Sodoma e Gomorra, aos olhos humanos, era infinitamente melhor. Só que enquanto partir tinha a promessa de Deus. E aí que entrou a sabedoria de Abraão de escolher aquilo que Deus prometeu e de ser um pacificador, né? E a gente precisa tomar essa verdade ainda mais nos dias de hoje. Alguns crentes até dizem, né, que eu não levo desaforo para casa. Só que eu acho que nós precisamos levar assim, presbítero Edivaldo. Levar e colocar nos pés do Senhor, colocar isso em oração, porque Ele que é o nosso justo juiz, né? E a gente entender isso, a gente ser pacificador, evitar as contendas, abrir mão dos nossos direitos, não é sinônimo de fraqueza, é sinônimo de maturidade espiritual, porque o reino de Deus não gira em torno do eu tenho, né? E sim do eu amo. Então, a partir do momento que a gente é parecido com Cristo, a gente precisa ter essas qualidades de ser pacificador e de preferir a paz do que a razão. Não tem um homem de Deus na Bíblia que não enfrentou problemas, que não enfrentou obstáculos, que não teve que esperar em Deus, que pensou que ia dar tudo errado também, que pensou que não ia chegar lá, presbítero Edivaldo. Não teve nenhum. Todos. De vez em quando eu recebo perguntas assim, você já pensou em desistir? Não foi uma nem duas vezes. Isso é comum na vida humana. Abraão, será que não pensou isso também? Bem provável que sim. Mas o que fez a diferença é saber em quem ele creu, em quem ele estava crendo. A mesma coisa nós. E a gente precisa ter essa certeza no coração. Uma coisa que é muito interessante na nossa vida e a gente quebra muito a cara por não fazer, e isso aconteceu na vida de Ló, é que Ló não consultou a Deus. Essa questão de consultar a Deus é muito interessante. A gente vê sérios problemas na vida de homens de Deus por não consultar a Deus. Mas sempre que esses homens e mulheres consultaram a Deus, a coisa deu boa. Agora, quando não se consulta a Deus, você vai na sua própria experiência, na sua própria confiança, na sua própria força, a tendência de dar errado é muito boa, né? É como diz aquela agente penitenciária quando a gente ia no presídio, né? Tá tudo certo para dar errado. A vida de Ló olhou assim e falou, tá tudo certo, mas estava tudo certo para dar errado.
E é muito comum isso, tá? Eu vou fechar esse primeiro bloco aqui, tá fora da lição, mas tem o autor tá fora, o personagem tá fora, mas o assunto tá muito dentro. Quando Davi foi trazer a arca para Jerusalém, a primeira tentativa dele deu muito errado, porque fizeram um carro novo, colocou uns bois novos e tal, etc, etc. E a gente sabe que quando os bois tropeçaram, está lá em 1 Crônicas 13, depois a gente vê a repetição dessa segunda tentativa aí que deu certo em 1 Crônicas 28, 29, e a gente vê que deu certo. Mas a primeira tentativa, Davi não consultou a Deus, ele não olhou o protocolo de como carregar a arca, como estava escrito na lei, lá em Números 4, como que deveria carregar a presença de Deus. Então, essa ausência de consultar a Deus é muito perigoso para quem está ali trilhando um caminho de promessa. Tem que estar sempre conectado, sempre ali, muito atento. E o pastor Correia sempre falou um negócio, eu aprendi isso com ele, desde lá de, vamos colocar em 2008, 2009, por aí afora, eu ouvi o pastor Correia falando isso, e falou o seguinte, que é uma linha muito tênue, muito quase que inseparável entre o que é santo e o que é profano, entre o que é de Deus e o que é do diabo. É muito fino ali, ele pegou uma folha de papel A4 e falou só isso aqui, ó. Então a gente pensa que está fazendo a vontade de Deus e não está. E com Abraão foi assim também. E com muitos outros homens de Deus. Dá uma segurada aí, presbítero Edivaldo, Lucas, nós estamos indo para um pequeno intervalo, voltamos já já com o segundo bloco dessa lição que está imperdível. Voltamos já já. Estamos de volta com o seu ADEC TV, nós estamos falando hoje da lição de número 2. Essa lição tem como tema a fé de Abrão nas promessas de Deus. Trabalhamos o primeiro bloco aí falando do primeiro capítulo, quando Abraão volta do Egito para Canaã, ele enfrentou aquela fome e aquela dificuldade toda, e aí foi com seu sobrinho. Tá, o capítulo 2 da nossa lição vai falar das consequências das escolhas. Está em 3 subtópicos, eu vou ler aqui 3 parágrafos e a gente comenta. Só lembrando aí a sinopse do capítulo anterior, Abrão retornou do Egito para Canaã, crendo na promessa de Deus. A sinopse do capítulo 2 é: as escolhas trazem consequências boas ou ruins. E eu lembrei daquele episódio lá que Paulo falou aos Gálatas, salvo engano, né? É isso mesmo, que tudo, salvo engano, Gálatas 6:7, que tudo aquilo que um homem semear, ele também ceifará. Então são as escolhas sempre têm consequências, boas ou ruins. Resultado da escolha de Abrão. Nossas escolhas são opcionais, mas as consequências são inevitáveis e quase sempre imprevisíveis. O texto bíblico nos mostra que Deus aprovou a escolha de Abrão. Ele estava na direção de Deus e agindo de maneira correta. O Senhor o orientou sobre o futuro daquela terra, bem como sobre as consequências de sua submissão à vontade dele. Em breve, Abrão iria colher os frutos de suas escolhas, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Resultados da escolha de Ló. Tempos depois, a terra que Ló escolhera foi invadida por 4 reis, que o levaram cativo com sua família. Já imaginou o arrependimento por ter escolhido aquela terra? Sua escolha não teve a direção de Deus. Agora Ló estava colhendo aquilo que ele havia semeado. E nem era o final ainda, né? Só o princípio aí. 3. A atitude de Abrão para com Ló. Quando Abrão tomou conhecimento do que havia acontecido com seu sobrinho, saíram ele e todos os seus empregados em defesa de Ló, para ser exato 318 homens. A atitude do patriarca demonstrou que ele não tinha nenhum tipo de ressentimento quanto à escolha de Ló. É interessante essa questão que ele não tinha ressentimento, que talvez muitos de nós hoje, né,
talvez se até eu mesmo, se sou eu que está lá, deixa os camaradas se virar para lá. Ele escolheu, né? A gente tem que vigiar. Nosso coração precisa ser um coração perdoador, nosso coração precisa ser um coração de amor, e a gente precisa entender que são escolhas, tem as consequências, mas se a gente pode ajudar, bora lá ajudar e refazer aquilo que deu errado. Mas toda escolha tem um resultado. A terceira lei de Newton, para toda ação tem uma reação, né, Edivaldo? É interessante porque quando a gente pensa em Abrão, quando Abrão sai com Sarai e Ló, a esposa de Ló e a parentela, tudo junto, quando eles saem, a ideia que a gente tem é de alguém que vai sair para ser nômade, para ser errante, andarilho, né? Quanto que, na verdade, não, eles já saíram com muita riqueza. Abraão era alguém que tinha cultura. Ur dos Caldeus era uma cidade considerada cidade-estado, uma cidade bem colocada. As cidades em torno de Ur dos Caldeus, a mesma coisa. Então, quando ele sai do local para crer nesta promessa e leva a tiracolo o seu sobrinho, ele vem carregando toda uma bagagem cultural e também trazendo riquezas, trazendo servos e servas, trazendo animais. E quando ele chega para fazer essa divisão, e Deus prospera ele mais ainda quando eles estão nessa região, e quando ele faz essa escolha de ficar com a parte ruim, aparentemente a parte ruim, e Ló faz a sua escolha, Deus ele abençoa tanto Abraão como abençoa Ló. Só que o problema não era Ló ser abençoado, era a escolha que Ló fez naquele local que era ruim. Porque a Bíblia diz que os homens daquela cidade, de Sodoma e Gomorra, daquela região, eram homens maus. Ele se atrela a pessoas, as escolhas ruins que a gente faz é exatamente isso. Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és, é um ditado popular, mas que tem muito respaldo bíblico sobre isso, né? Qual que o senhor falava do santo e do profano, né? Que comunhão tem o santo com o profano. Então, quando eu faço escolhas ruins, consequências ruins, com certeza vão vir sobre a minha vida. Quando eu faço escolhas boas, eu faço amizades, eu convivo em ambientes que são bons, a tendência das coisas boas acontecerem na minha vida é muito melhor, né? Então é exatamente isso que aconteceu. Escolhas ruins, situações ruins. Escolhas boas, a tendência é de situações melhores para a sua vida. E é muito certo isso, né, Lucas? Os resultados da escolha de Ló, a gente vê isso aqui. E não é só Ló, não. Como nós estamos estudando Abraão e Ló, ou a história de Abrão, se a gente for olhar aí os personagens que tiveram escolhas precipitadas, já citamos aqui Abrão, Ló, Davi, Esaú, Sansão, muitos, Jefté, um voto precipitado. Então, assim, tem muita gente aí que todos falharam, né, presbítero Edivaldo? Só teve um homem que passou nessa terra que não falhou, Jesus. Isso. Agora os outros, todos nós falhamos. O comentarista, ele colocou aqui, né, sobre aquela guerra de 4 reis contra 5 reis, só que essa não foi a única consequência, não. Ló sofreu diversas consequências, inclusive depois de Sodoma e Gomorra ter sido destruído, ele teve um desastre familiar. Os irmãos, a gente vai estudando isso durante o trimestre, né? Mas ele teve um desastre familiar. E isso tudo é consequência, né? Por causa, primeiro, da sua falta de humildade, que ele devia ter dado a preferência para o tio dele, né? Que era o mais velho, que era o patriarca. E segundo, por causa da sua incredulidade, de não ter buscado a orientação do Senhor. E terceiro, por sair fora do propósito. O presbítero Edivaldo aqui lembrou, né, de maneira primordial. O propósito era qual? Sair errante, sair como peregrino. Só que aí Ló queria estabelecer morada. Tanto é que ele vai estabelecer morada em Sodoma, né? Então, ele estava totalmente aquém do propósito, né? Estava totalmente além do propósito de Deus para a vida de Abrão. Então, por causa da falta de humildade dele, da incredulidade dele e por fugir do propósito, ele colheu consequências por toda a sua vida. E aí mostra o perigo, né, daquilo que nós plantamos. A lei da semeadura não falha. As outras leis pode falhar. Agora, a lei da semeadura é impossível ela falhar. Vamos fazer um paralelo aqui bem rapidinho sobre essas consequências aí, boas ou ruins, sobre a vida de Abraão e também Ló. Abraão optou por um lugar assim
vamos falar assim, se fosse na nossa linguagem hoje, num lugar cheio de pedra, improdutivo, isso é falácia, tá? Porque não era só assim também não. Canaã é terra boa, a gente sabe disso. Mas o lugar ainda não estava assim 100% habitado, a gente sabe das características da terra onde Abraão estava, no tempo que ele estava. Mas, contudo, a escolha de Abraão trouxe para ele bênção, trouxe para ele um herdeiro e trouxe para ele uma promessa que ele seria pai de multidões. Olha o que isso resultou. De Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó, de Jacó veio as 12 tribos, dessas 12 tribos Deus escolheu uma, que é a tribo de Judá, e daí veio Jesus. Bom, olha que consequência boa, né? Que raiz boa. Agora vamos puxar um pouquinho de Ló. Ló vai para lá, primeiro teve esse problema aí da guerra dos 4 reis contra os 5, Abraão juntou 318 servos, foi lá e venceu, trouxe os despojos, trouxe Ló de novo, a família toda, beleza. Passou pouco tempo, os 2 anjos vão visitar Abrão, lá nos Carvalhais de Mamre, e anunciam a destruição de Sodoma. Outro problema, os anjos apressaram a saída de Ló e de toda a sua família, a mulher aconteceu o que aconteceu, virou estátua de sal. Eles habitaram numa região, outra região complicada. As filhas de Ló teve aquele relacionamento com ele, e daí nasceu uma nação que foi uma pedra no sapato do povo de Israel. Verdade. Os descendentes de Edom. Então, os Edonitas. Olha, muitas vezes a gente... E olha que Ló já nem estava vivo mais, as filhas já tinham morrido, mas olha essa nação que surgiu daqui. Quando a gente pega a consequência sobre Abraão, as nações, as tribos que surgiram do lombo de Abraão, e quando a gente pega o problema que Ló causou por ter escolhido morar num lugar onde estava infestado de pecado ali de forma complicada, quem garante que a cultura de Sodoma e Gomorra não perverteu, ou pelo menos não influenciou essa decisão das filhas de Ló? Tanto é que os maridos, né, das filhas de Ló tiveram Ló como um paroleiro, né? Falou assim, não, esse homem está ficando doido, vai ser destruído. E aí a esposa dele também, né, que desobedeceu, virou estado de sal, e parece que só Ló que não teve tanto a sua cultura mudada, mas daquele jeito também, né? Ele já não era um homem integralmente fiel, né? Eu estava lendo o devocional do professor Joás essa semana. Eu achei muito interessante que ele fala que aquele que recebe a promessa, Abraão, que recebeu a promessa, que creu na promessa, foi fiel na promessa, suportou o processo, teve perseverança no propósito. Algumas propostas ele titubeou, mas Deus trabalhou na vida dele, que serviu para o crescimento dele, mas ele foi um canal. Deus usou ele como um canal, porque através dele nasceria o Messias, Jesus, e através dessa descendência de Abraão, Jesus, todas as nações seriam abençoadas, todos os povos da terra seriam abençoados. Eu me lembro uma vez que o pastor João de Deus, ele fez uma cronologia de 2 famílias, uma família piedosa que servia a Deus e uma outra família problemática, vulnerável, em situação de vulnerabilidade social. E aquela família piedosa, os filhos se tornaram engenheiros, os filhos dos filhos se tornaram médicos, juízes, e ele fez uma cronologia daquela família, do que aquela família piedosa, que cria na palavra de Deus, que acreditava na Bíblia como regra de fé e prática, vivia, e aquela família com problemas de vulnerabilidade social, problemas familiares, contendas, envolvimentos com drogas, com prostituição. E o que ele constatou é que a pessoa que tem uma estrutura na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus, cria seus filhos dentro das promessas de Deus, aquela família ela só gerou benefícios para a sociedade. Em contrapartida, aquela outra família gerou só gasto, só dificuldade, só problema social. Então, o que eu estou querendo dizer? Que a bênção de Abraão, que a bênção que o Senhor Jesus proporciona nas famílias, que a palavra de Deus ela tem esse poder de promessas de Deus na família, ela transforma a vida das pessoas, enquanto que as pessoas que querem distanciar de Deus, elas só são afetadas e causam prejuízos para a sociedade
de uma forma geral. Isso é interessante, isso é matemática, a gente constata isso, né? Isso é estatística, não estou falando aqui, estou falando de estatística, né? Então isso é coisa interessante para a gente pensar. Eu fui muito próximo do pastor João de Deus, que deixou um legado, uma saudade muito grande, e eu vi ele, se eu salvo engano, ele me passou até esse rascunho há um tempo atrás. Dessa família piedosa, até presidente saiu dessa família. Tá vendo? Muito legal. Bom, vamos fechar aqui, que o nosso tempo está encerrando aqui. Os altares erguidos por Abraão. Abraão, eu comecei esse ano de 2026 lendo a Bíblia e falando exatamente sobre isso, que são as entrelinhas da Bíblia. E eu vou ler aqui esses 3 parágrafos e a gente encerra aqui essa lição de número 2. Abraão, construtor de altares, é o ponto 1, mais um altar é o ponto 2, o altar em Hebrom e Moriá. Além de ser um homem de fé e obediência, Abrão era um adorador. Ele levantou altares quando passava pelos lugares em consagração e adoração ao Senhor. A gente vai ver que, pelo menos em 3 lugares que ele passou, ele ergueu. Essa história está em Gênesis 12 e Gênesis 13, esses 2 capítulos. Mais um altar é o ponto 2. Abrão também construiu um altar em Betel, que significa casa de Deus, e ali invocou o nome do Senhor. Gênesis 12, 8. Olha o capítulo 12 e 13 que eu falei. E por fim o altar em Hebrom e Moriá. É interessante que Abrão foi para Hebrom, que significa união, depois que seu sobrinho Ló separou-se dele. Tal fato nos lembra que em nossa jornada devemos viver em união. Quando a gente olha esses 3 altares que ele levantou em 3 lugares, a gente vê que Abrão foi um homem de muitas peregrinações. Seu filho Isaque não, já ficou na região de Canaã, desceu só a terra dos filisteus por um tempo, não desceu o Egito, mas Jacó não. Jacó foi um camarada de muitas peregrinações, também é exemplo do seu avô, e os mesmos altares que Abrão edificou, Jacó levantou no mesmo lugar. Olha que interessante demais. Assim, para a gente compreender melhor, assim, porque cada altar tem um nome, mas tem um significado. Aí, o primeiro altar foi o altar de gratidão. Foram 4 altares. O primeiro altar de gratidão. O segundo altar foi o altar da adoração na casa de Deus. Essa é a importância da casa de Deus. O terceiro altar foi o altar da comunhão, da união, né? E o quarto altar é o altar da fidelidade, né? Então, assim, eu penso, né? E biblicamente a gente vê isso na vida de Abraão, que ele era uma pessoa que tinha como princípio gratidão por tudo, né? Era uma pessoa extremamente desenvolvida, e toda pessoa que tem certeza da sua promessa, por mais problemas que surjam, por mais dificuldades que surjam, ele é grato, até pelos problemas, porque até os problemas, eles, como o senhor bem colocou, né, forjam o caráter de Abraão para viver a promessa de Deus. Tem um ditado que diz assim, que a caminhada ela é mais importante do que a chegada, porque o que Abraão viveu com Deus até chegar na promessa, e a Bíblia diz que, Hebreus 11, a gente volta em Hebreus 11, né, que ele viu as promessas, né, ele viu o dia do Senhor de longe, né, ele não viveu aquela promessa, mas ele creu tanto naquela promessa que ele vivenciou aquela promessa, mesmo que de longe. Então isso é interessante demais. É alguém que vai levantar o altar mesmo para adorar a Deus, para agradecer a Deus, para unificar sua fé em Deus, né? Isso é maravilhoso demais. É interessante, o presbítero Edivaldo, pastor, que todos esses altares que Abraão ergueu foram em situações diferentes. Algumas em situações boas e outras em situações, como por exemplo, quando foi do caso de Isaque, que era uma situação ali, né, uma situação de sacrifício. Então, assim, as circunstâncias não moldavam a adoração de Abraão. E, de igual modo, as circunstâncias não podem moldar a nossa adoração. Profundo, né? Profundo. Pensou você adorar na adversidade, nos problemas, porque né? Quando tá tudo bem, aí é mil maravilhas, é tranquilo. Agora, e quando a adversidade vem? E eu falar isso aqui, nós falamos isso aqui, é muito mais fácil do que fazer. A gente sabe como é passar por uma situação difícil. E tem dias que é incompreensível, né? Tem dias que a gente não tem força nem para orar. E nós somos seres humanos, claro. Isso é normal. Só que a gente tem que começar a fazer esse exercício também. Não deixar a nossa adoração ser moldada pela circunstância. E acreditar na promessa. Né? E acreditar na promessa. É um bom exercício, é uma boa opção para nós, e a gente aprende muito com esses homens. Uma coisa é a gente falar do que aconteceu.
Outra coisa é a gente viver essa palavra. Falar de Abraão hoje é fichinha. Já aconteceu, está escrito, a gente vê os erros, falhas, mas e viver o processo? É isso que eu estou falando. Eu termino a minha participação, sempre que você pensar, você pensa nos 4P, que também a administração traz isso e traz isso muito bem colocado também. Promessa, processo, propósito e propostas. Então, quando eu tenho essa ideia de a minha promessa ela é muito maior, né, do que o processo que eu estou passando. O propósito da promessa, eu tenho que ter forças e buscar de Deus para me suportar, né? E as ofertas que serão me dadas, que são as propostas que vão surgir para tardar ou para me fazer perder a minha promessa, eu tenho que vencê-los. Então isso é interessante demais quando eu penso nesse sentido aí. É legal demais isso aí, tá? Isso aí dá um outro estudo. Esse é um assunto do Conexão Teológica, viu, Edivaldo? Vamos trabalhar isso aí, que isso é muito bom. Lucas, nosso tempo acabou. Obrigado aí pela participação. Presbítero Edivaldo, muito obrigado. E nós queremos te fazer um convite. Você que está nos assistindo, nós queremos te convidar a participar de forma presencial no próximo domingo, de 8 às 10, em qualquer uma das nossas igrejas Assembleia de Deus, Campo de Caratinga, espalhada aí por toda Caratinga e região. Você é o nosso convidado. Ficamos aqui e voltaremos na próxima semana, se assim Deus nos permitir. Até lá, Deus te abençoe e um forte abraço. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Muito obrigada por nos acompanhar em mais uma lição e até a próxima.